Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Quem é a pessoa que mais te incomoda hoje? Pensa nela. Pode ser tua mãe, o teu padrasto, o teu marido, a tua sogra, um filho, um colega de trabalho. Só pensa nessa pessoa. Agora eu quero te fazer mais uma pergunta. E se eu te dissesse que essa pessoa está te mostrando muito mais sobre ti do que sobre ela? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Durante muitos anos eu achei que o problema era a minha mãe, o meu padrasto. Depois, quando eu cresci e construí minha própria família, eu comecei a achar que o problema era o Matheus, meu marido. Mais tarde, teve uma época em que eu achei que era a minha sogra. Sempre tinha alguém que precisava mudar. Eu passava a vida olhando para as atitudes das outras pessoas, tentando entender por que elas faziam aquilo. Mas eu nunca parava para olhar para mim. Eu nem imaginava que era justamente aí que estava a resposta. Naquela época, eu tinha certeza de que o problema estava nas outras pessoas e que não era eu, era sempre o outro. Se a minha mãe falava alguma coisa, me incomodava. Se o meu padrasto fazia alguma coisa, me incomodava. Mais tarde, quando eu casei, aconteceu a mesma coisa. Qualquer atitude do Matheus que não fosse do jeito que eu esperava, já era motivo para eu ficar irritada. E sabe o que é mais curioso? Na minha cabeça, eu sempre tinha razão. Eu criava diálogos inteiros, respondia coisas que nunca chegavam a ser ditas, discutia mentalmente, ficava revivendo situações durante horas. Às vezes, a outra pessoa nem imaginava que eu estava brigando com ela. Mas dentro de mim, a discussão já tinha acontecido umas 50 vezes. E isso era muito cansativo, porque eu carregava um peso que muitas vezes a outra pessoa nem sabia que existia. E quando eu casei, esse padrão ele continuou. Eu amava muito o Matheus, mas eu tinha certeza de que muitos dos nossos problemas eram culpa dele. Eu queria que ele mudasse, eu queria que ele fizesse as coisas do jeito que eu achava certo. E qualquer atitude que eu não gostava já era motivo para discussão. E muitas vezes essa discussão nem acontecia, ela acontecia só dentro da minha cabeça. Eu criava diálogos, pensava no que eu ia responder, revivia situações e naquela época eu nem percebia que eu estava enxergando tudo através das minhas próprias feridas. Na minha cabeça, o problema era ele. Só que um dia chegou um momento em que eu cansei, porque eu percebi que passar a vida inteira esperando que os outros mudassem não estava resolvendo nada. Então eu tomei uma decisão. Eu precisava olhar para mim de verdade. E foi quando eu procurei a primeira terapia. E aí depois vieram mais outras, e aí veio a constelação familiar. Eu comecei a fazer esses estudos de constelação familiar, né? E fora o autoconhecimento todo junto. E aos poucos eu comecei a enxergar coisas que eu nunca tinha percebido antes. Eu comecei a observar meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas reações. E eu vi uma coisa que foi muito difícil de aceitar. Eu também fazia parte daqueles conflitos. Eu também contribuía para que muitas das situações continuassem acontecendo. Eu queria mudar o Matheus, mas eu nunca tinha parado para pensar que talvez a primeira pessoa que precisasse mudar fosse eu. E o mais interessante foi que conforme eu fui mudando, o nosso relacionamento também começou a mudar. Eu deixei de querer controlar tudo e comecei a ouvir mais. E aos poucos a nossa relação ela foi ficando cada vez mais leve. E hoje eu olho para trás e vejo que se eu tivesse continuado esperando que ele mudasse primeiro, talvez a nossa história fosse completamente diferente do que é hoje. Enquanto eu ainda estava vivendo todo esse processo de transformação, aconteceu também algumas coisas com a minha sogra. E naquela época, o meu casamento ainda passava por muitos desafios. E um dia ela falou uma coisa que me magoou muito. E aquela frase ficou comigo. Eu ficava lembrando daquilo o tempo todo. E na minha cabeça, eu respondia, eu criava conversas, pensava em tudo que eu deveria ter falado naquele momento. E aconteceu uma coisa que talvez tu já tenha vivido também. Depois daquela situação, tudo que ela fazia parecia confirmar aquilo, sabe? Que eu já estava sentindo. Se ela falava alguma coisa, eu já interpretava de uma maneira diferente. Se ela fazia alguma coisa, aquilo já era muito maior do que realmente era. Era como se eu estivesse colocando um óculos que mudava a forma como eu enxergava ela. Mas dessa vez eu fiz diferente. Em vez de eu continuar alimentando aquelas histórias dentro da minha cabeça, eu resolvi conversar com ela, ter uma conversa franca. Eu queria entender o que tinha acontecido naquela época, ou pelo menos falar sobre aquilo, né? E aquela conversa foi um divisor de águas para mim,
Porque enquanto eu explicava como eu tinha me sentido, eu também ouvi o lado dela. Eu ouvi a intenção que ela tinha, eu ouvi como ela tinha vivido aquela situação. E aí eu saí daquela conversa pensando, quanto tempo eu passei sofrendo por uma história dentro da minha cabeça que tinha ficado maior do que realmente era. Naquele dia eu fui embora pensando, e quanto mais eu pensava, mais eu lembrava de outras situações, outras histórias que já tinham acontecido comigo. Da minha mãe, do meu padrasto, do Matheus. E aí eu pensei, as pessoas mudam, mas eu continuo vivendo a mesma história. Foi aí que eu entendi que talvez eu estivesse procurando a resposta no lugar errado. Porque sempre eu olhava para quem estava na minha frente, mas quase nunca eu olhava a forma como eu estava enxergando aquela situação. E foi ali que uma coisa começou a fazer sentido na minha cabeça. Eu passei muitos anos tentando entender por que as pessoas agiam daquele jeito. Por que a minha mãe fazia aquilo? Por que meu padrasto era daquele jeito? Por que o Matheus fazia certas coisas? Por que a minha sogra tinha falado aquilo? Eu sempre procurava na resposta nas outras pessoas. Mas a resposta nunca estava só nelas. Ela também estava em mim, principalmente em mim. Na forma como eu interpretava o que tinha acontecido comigo. Na forma como eu sentia. E na forma principalmente como eu reagia. E aí, por que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e sair dela com histórias completamente diferentes? Eu já falei bastante sobre isso nos outros vídeos. Daí, por ver dessa maneira, foi que eu comecei a entender que muita coisa que eu enxergava não precisava ser daquele jeito. A gente não vive a realidade. A gente vive a realidade da forma que a gente consegue enxergar naquele momento. E anos depois, quando eu comecei a estudar Jung, eu levei um susto. Porque eu descobri que ele tinha explicado exatamente aquilo que eu estava vivendo. Ele falava que a gente não enxerga o mundo como ele é. A gente enxerga o mundo como nós somos. E aquilo fez todo sentido para mim. Porque eu lembrei da minha mãe, do meu padrasto, do meu marido, do Matheus, da minha sogra. E nenhuma daquelas pessoas era exatamente igual à história que eu tinha contado sobre elas, que eu tinha criado na minha cabeça. Eu estava olhando para elas através das minhas experiências, das minhas feridas, das minhas dores, dos meus medos e principalmente das minhas expectativas. E isso mudou completa a forma como eu comecei a me relacionar com as pessoas. Foi aí que eu entendi o que eu quero dizer quando eu falo só existe tu. Mas calma, não estou dizendo que não existem outras pessoas, elas existem. Cada um tem sua história, cada um tem suas dores, cada um faz suas escolhas. O que eu tô falando é outra coisa. Tu nunca vai viver a realidade diretamente. Sabe por quê? Porque tu sempre vai viver a realidade passando por ti primeiro. Pelos teus pensamentos, pelas tuas emoções, pelas tuas feridas. E é por isso que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e saírem dela pessoas completamente diferentes, interpretações diferentes. Porque nenhuma delas está vendo o mundo de forma totalmente neutra. E quando eu comecei a estudar Jung, uma outra coisa também fez muito sentido para mim. No vídeo anterior eu falei sobre a teoria sintética de Jacobo Greenberg. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi entender que a gente não percebe a realidade de forma direta. O nosso cérebro interpreta aquilo que acontece antes mesmo de nós termos consciência disso. E quando eu li Jung, eu pensei, meu Deus, eles estão falando da mesma coisa, cada um pelo seu caminho. E Jung dizia que não enxerga o mundo como que a gente não enxerga o mundo como ele é. A gente enxerga o mundo através de quem nós somos. E já a teoria sintérgica mostra aquilo que chamamos de realidade também passa por um processo de interpretação. Quando eu juntei essas duas ideias, tudo fez sentido. Porque eu entendi porque duas pessoas conseguem viver exatamente a mesma situação e sair contando histórias completamente diferentes. E deixa eu te explicar o que eu quero te dizer com isso. O mundo existe, as outras pessoas existem, mas tudo que tu vive passa primeiro por ti. Se duas pessoas olharem para a mesma situação, cada uma vai enxergar uma realidade diferente. Porque cada uma carrega uma história diferente, feridas diferentes, experiências diferentes. E eu acho que essa foi uma das maiores libertações da minha vida. Porque eu parei de gastar toda a minha energia tentando mudar as outras pessoas. E comecei a cuidar da única pessoa sobre a qual eu realmente tenho algum poder, que sou eu. E curiosamente, quanto mais eu fui mudando, melhores ficaram os meus relacionamentos. As pessoas continuavam sendo quem eram,
A diferença era que eu já não enxergava tudo da mesma forma. E eu não tô dizendo que o outro sempre tá certo, nem que tu deve aceitar tudo. O que eu tô falando é que tu deve fazer uma pergunta. Antes de entender o outro, tenta entender o que essa situação despertou em ti. Porque muitas vezes é aí que começa a verdadeira transformação. Porque tudo que tu vive, primeiro passa por ti, pela forma como tu interpreta, pela tua história, pelas tuas experiências. E sabe qual é uma das maiores mudanças que isso trouxe para minha vida? As minhas guerras mentais praticamente desapareceram. Antes, uma situação podia ocupar minha mente durante dias, às vezes durante semanas. E eu criava conversas que nunca aconteceram. Imaginava discussões, pensava no que eu deveria ter respondido, sofria antecipadamente e gastava uma quantidade enorme de energia com coisas que existiam muito mais dentro da minha cabeça do que na realidade. Hoje eu ainda me machuco, eu ainda fico triste, eu ainda me decepciono, só que a diferença é que eu não fico mais presa nisso. Depois de todos os tipos de terapias que eu fiz, depois de todas as sombras que eu tive coragem de olhar, depois de tantos anos me observando, aquilo que antes me consumia durante dias ou semanas, hoje muitas vezes não dura nem uma hora. Eu sinto, eu observo hoje e aí depois eu vejo por que isso está acontecendo, qual é a pergunta que eu devo fazer e aí logo eu já solto, já deixo livre, sabe? Porque isso não fica mais dentro de mim. E é muito interessante quando tu começa a olhar para isso, o quanto a tua vida pode mudar. Porque as respostas para essas perguntas quase sempre transformam mais a minha vida do que qualquer resposta que eu poderia cobrar do outro. E quando eu compreendo isso, eu consigo seguir em frente. A paz que eu tanto procurei nas mudanças dos outros, né, na mudança que o outro deveria fazer, eu encontrei quando eu comecei a mudar a forma como eu me relacionava comigo mesma. E talvez a pessoa que mais esteja te incomodando hoje esteja revelando alguma parte tua que ainda precisa ser olhada. E eu não estou dizendo que isso para que tu aceite tudo, né? Que tu não coloque limites. Eu estou falando isso porque quando tu entende o que acontece dentro de ti, tu deixa de ser refém das tuas próprias interpretações. E é por isso que hoje eu acredito cada vez mais que a transformação ela começa sempre do mesmo lugar, que é aqui dentro. E se esse vídeo fez sentido para ti, compartilhe com alguém que também está vivendo esse processo de olhar para dentro. E conta aqui nos comentários quem foi a pessoa que mais te ensinou sobre ti mesma. Porque eu já falei sobre isso, porque o mundo é um espelho. Todo mundo é o nosso espelho. Aquilo que mais nos incomoda muitas vezes é aquilo que mais a gente tem dentro da gente. Porque essa realidade, ela passa primeiro por nós. E quem é esse nós, né, que interpreta essa realidade? Isso vai ser o próximo vídeo que eu vou conversar aqui. E a tua liberdade, ela começa quando tu deixa de perguntar por que essa pessoa fez isso e passa a perguntar por que isso mexeu tanto comigo. E hoje eu acredito que as pessoas podem até entrar na minha vida para despertar alguma coisa, mas a transformação sempre acontece dentro de mim. E é por isso que no fim das contas, só existe tu. Um grande abraço, conhece tudo aquilo que te faz vibrar. Eu te amo e nunca esquece, somos todos um.